Olá, bom dia. Cá estamos nós para gravar mais um capítulo da série Deus, o Demiurgo Javé e Jesus. Hoje, Jesus. Já foi o assunto do vídeo anterior. Então, para nós cristãos, a maior injúria que se pode falar como fé, como crentes, é dizer que Jesus é homem igual a nós. Que no grau 15 da maçonaria é o assunto. E se você não afirmar isso, não aceitar, não confirmar, você não passa para o grau 16. Então, por isso, um cristão não pode absolutamente ser maçom. Porque ali tem uma porção de bustos, e esses bustos são de Sócrates, Platão, Rogério Bacon, Leibniz, Leonardo da Vinci, e ele é igual a todos os outros. Isso é a maior injúria do ponto de vista da fé. Do ponto de vista da razão, seria porque ele atingiu um estado mental que nenhum de nós é capaz de sequer supor. Isso do ponto de vista da razão, portanto, biologicamente considerando. E hoje eu vou enfocar exatamente neste vídeo, Jesus será o assunto e encerrará essa série. Portanto, será o final da série. Deus, o Demiurgo Javé e Jesus. Então, aqui Jesus. Vamos tentar ser um pouco racionais. Vamos falar um pouquinho dele no esoterismo e vamos falar dele também do ponto da teologia, dos três pontos de vista. Então, antes vai o meu marketing. Agradeço pelo Pix, pelas contribuições no Nubank. Basta colocar Nubank e o Pix é 222-992-677-53. Ou pelo Banco Bradesco, cujas informações estão no rodapé aqui, onde vocês fazem as suas observações, perguntas, tal. Quero também, vou mostrar minha felicidade, porque nós nos tornamos uma escola. Então já somos a escola, né, que eu chamaria de Projeto Caribu. Já o nome que veio é esse, Projeto Caribu, é o nome da nossa escola. Então, muito feliz, porque já temos essa escola, o Projeto Caribu, já está acontecendo. Feliz porque vocês estão contribuindo para ela, permitindo que nós, quando começarmos a fazer as mudanças, então nós tenhamos capital para isto. E feliz porque estamos aumentando as visualizações e as inscrições. Então, feito esse agradecimento, vamos retornar. Bom, do ponto de vista da ciência, primeiro, vamos enfrentar o assunto de três pontos de vista. Ciência primeiro. Todo mundo sabe como é que uma mulher engravida. Muito bem. A gravidez de Maria, mãe de Jesus, né? Assim, estou falando cientificamente. Maria, uma mulher, não foi igual à gravidez de qualquer mulher. Por que não foi igual? Aí já não posso mais ficar no sistema científico, né? Dentro do mundo da ciência. Não foi igual porque é a união de dois gametas, duas células, um espermatozoide masculino e um óvulo feminino. Acontece que o óvulo feminino estava no útero de Maria, mas o óvulo masculino foi criado. Então José, segundo o Evangelho, e ele não tem como escapar, temos que ir lá, então não foi um espermatozoide nem de José, nem de nenhum outro homem, foi criado, divinamente criado. Então aí
não tem como explicar isso cientificamente, porque o óvulo que fecundou Maria não foram milhões de espermatozoides numa corrida louca, que um deles chegou primeiro, entrou no óvulo, o óvulo se fechou e virou ovo. Não, não foi assim. Já apareceu dentro do óvulo dela. Então já é criado dentro do óvulo dela, ela já está no período fértil, com o óvulo maduro, pronto para ser fecundado, aos 14 anos de idade aproximadamente, quando o anjo faz a anunciação, não dá para ficar só na ciência. E através da anunciação, ele diz: o Espírito Santo te cobrirá com a sua sombra, e o poder do Altíssimo vai gerar em ti um ser que será chamado o Filho de Deus, e seu poder será grande. Mas esse pedacinho não pude deixar de dizer, e aí também temos um problema. Para que o óvulo de Maria, que vai se unir a um espermatozoide criado por Deus, Deus criou o mundo. Então, o que seria o problema para ele criar um espermatozoide? Quem criou o mundo são vários universos, não são, mas imaginemos somente o nosso. Qual seria o problema ele criar um espermatozoide dentro do óvulo de uma mulher? Então, do ponto de vista da fé, é assim uma coisa simples demais. Mas do ponto de vista da ciência, seria impossível uma mulher engravidar sem um homem, ou através da proveta, ou através de uma cópula normal, né, ejacular e uma corrida de trilhões de espermatozoides, ou bilhões, né, acontecerem e um penetra no óvulo. Não foi assim. Maria, quando ela foi concebida, já começa aí. Eu disse que era científico, não vai dar para ser. Então, ela já foi concebida sine macula concepta, ou seja, no momento em que aí uma cópula normal, Joaquim copulando com Ana, os dois no ato amoroso, como todo homem e toda mulher, então ele ejacula, o espermatozoide dele vai atingir um óvulo fértil, portanto, de Ana, e aí quando o óvulo de Joaquim entra o espermatozoide de Joaquim entra no óvulo de Ana, neste momento vai haver a concepção. E no momento da concepção, em virtude dos méritos de Jesus, porque é a carne de Maria que vai ser a carne de Jesus, e como a carne de Jesus tem que ser imaculada, então é por isto, então Maria é imaculada em função de Jesus, não é em si mesma. Então, por um ato divino, então é retirado do ADN dos cromossomos dos dois gametas. Então, o ovo, quando o óvulo se transforma em ovo, então a tendência que está no ADN, no nosso ADN, tem várias tendências ancestrais que vão à era dos dinossauros, tem os arquétipos. Então, tudo isso, num ato divino, é limpo e tirada a tendência à desobediência, à desordem. Ela é, portanto, gerada sine macula, portanto, sem a mancha que seria a nossa natural tendência para desordem, desorganização, né, desequilíbrio que todo ser humano tem. Então, essa tendência vem na fita do ADN, faz parte do nosso código genético, né, que tem vícios e virtudes. A hereditariedade vai trazer dos nossos ancestrais aquilo que eles tinham. Então, no caso de Maria, isto é apagado. É um ato miraculoso. Mas o ato em si da concepção é normal. Santa Ana e São Joaquim, ou apenas falando aqui como história, Ana e Joaquim. Então, a cópula é normal, né?
a corrida dos espermatozoides é normal, o óvulo de Ana é normal, a entrada do espermatozoide que chegou primeiro é normal, ele vai ser Maria, mas no momento em que o óvulo recebe o espermatozoide e se fecha, e vai se tornar de óvulo em ovo, isso se chama concepção. Então, por um milagre, por uma intervenção divina, então é retirado da fita do código ADN, do código genético de Maria, toda a tendência à desordem, ao desequilíbrio, à desobediência, e ela passa a ser uma pessoa que não sabe o que é desequilíbrio, desobediência, desordem. Então é pura harmonia. É instalado nela um estado de harmonia perpétua e constante. Isso para que a carne dela, que quando ela tem 14 anos, agora vamos dar um pulo, 14 anos depois, ela vai estar lendo uma Bíblia, ela sabia ler, vai estar lendo uma Bíblia que era um pergaminho, ninguém sabe qual era esse pergaminho, mas segundo a sagrada tradição, é um pergaminho, e então, ao estar lendo esse pergaminho, aparece o arcanjo e diz a ela que ela vai ficar grávida por obra do Espírito Santo, de Deus. E aí, claro, o óvulo dela que está pronto, fértil, é preparado para ser fecundado, recebe dentro dele já há algo anormal, porque já é dentro dele, então já não posso falar cientificamente. O óvulo é criado divinamente, o Espírito do Senhor te cobrirá com a sua sombra, ou seja, se materializará. Por isso que nascer de ti será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Não tem como falar sobre a ciência. Então, aqui já estamos tendo que misturar tudo. Logo, no momento da concepção de Maria, acontece algo extraordinário. Ela é pura harmonia em todas as células, em todos os sistemas, em todo o seu ser. Não conhece a desarmonia. Isso se chama Imaculada. O dogma foi proclamado no século passado. Em Jesus, tudo isso é feito por causa de Jesus. Vai acontecer outro fenômeno, mas o que aconteceu em Maria é exatamente para que o óvulo de Maria com 14 anos seja imaculado, ou seja, a carne dela não tem mácula, não tem mancha. Por quê? Porque a carne de Jesus vai ser metade divino, Reshit, e metade humano, Maria. Então, Jesus vai ter Yahvé, Aor, que é o Cristo cósmico, por isso ele será Jesus Cristo. Aor vai se tornar Yahvé, não vou dizer nesse vídeo porque já disse em outros. Vai ser o Ain Sof Aor, o Ain Sof Aor, que é ao contrário da Ruá, por isso Jesus diz que ele é a luz do mundo. Então, aquele ser gerado será Ain Sof Aor, será Yahvé, será único, portanto, não tem como você dizer que ele é um homem como outro qualquer. Para nós é uma injúria, e explicando isso do modo como eu estou explicando, você não tem que aceitar, porque quem mandou, não mandou convencer, mandou dizer. Então, ele vai ser um ser absolutamente diferente. Como vai ser diferente? Porque a carne, portanto, dele, o cérebro, os neurônios, tudo aquilo vai ser igual ao meu e ao seu. Só que, devido ao que aconteceu com Maria, ser imaculada, então a carne dele também é imaculada. Ele não tem a tendência à desarmonia, ao desequilíbrio, à desobediência, ele não tem. Ele pode ser tentado, mas ele terminará
facilimamente passando por cima dessa tentação, porque é visceral, tanto no tecido, né, neuronal, quanto em todos os tecidos, ósseo, epidérmico, epitelial, então, tudo. Então, ambos são imaculados. Maria, em função de Jesus, para que o óvulo dela seja imaculado, porque esse óvulo vai ser a carne de Jesus. Mas agora o que nos interessa é o cérebro. É no cérebro de Jesus que vai haver o grande tchan. Os judeus não acreditam que Jesus é Deus. Olha, isso é a coisa mais banal do mundo, porque está provado cientificamente pela kirlianografia, o que a yoga afirmava, que nós recebemos 2 raios, um raio vem da Terra, chamado raio telúrico, e o outro vem do céu, chamado raio cósmico. E nós temos, segundo o ocultismo clássico, 7 corpos. Segundo o meu modelo da escola Projeto Caribou, 12. Mas não importa, aqui não faz diferença nenhuma. Ou seja, Jesus recebe, como todos nós, os raios telúricos pelos pés, que vão constituir os chakras, portanto, nas glândulas. Cada chakra está em uma glândula, em uma célula neuronal que cobre essa glândula, e num plexo. Como nós, em tudo, o corpo humano dele é igual ao nosso. O corpo não tem diferença, só que as células dele jamais adoecerão. Ele jamais conhecerá o desequilíbrio, a desordem, né? Não conhecerá nunca, como ela também não, como os profetas de Israel também não. Mas eles tiveram esse privilégio a partir de um determinado momento. E Jesus e Maria já é no momento da concepção. Mas Jesus, a concepção dele é bem mais complicada. Mas vejam como é fácil. Fisicamente, ele é igual a nós. Então, as células dele são alimentadas pela corrente telúrica, que vem da Terra, do Sol, de Urano, de toda a matéria. A corrente telúrica, telos, é matéria. Então, não é somente do planeta Terra. Então, é errado chamar esse raio que vem de cima de cósmico, porque o sistema solar, as estrelas, as galáxias, as nebulosas, os aglomerados, tudo isso formam o cosmos. Então, dizer raios cósmicos significa dizer que vem daí. Mas o que vem daí são os raios telúricos, os mesmos. Tudo é matéria, tudo é material. Então, o raio, a corrente telúrica, não é da Terra, ela é do cosmos, é do universo, é da matéria, ela é material. Ela é irradiada pela matéria e já é fotografável pela kirlianografia. Seria fácil mostrar, mas esse vídeo não poderia ser tudo. Então aparece o corpo duplo etérico, que está aqui, é o primeiro corpo, que tem alguns, eu disse 1 polegada, 4 centímetros. Marciano disse, não, mano, 1 polegada não são 4 centímetros, mas é 1 polegada. Então é o primeiro corpo sutil. Isso o kirlianógrafo já provou. E isso já é ciência. Poderia mostrar para vocês mais uma vez, mas vocês já estão cansados de ver, já mostrei nessa série, né, uma kirlianografia. Ou seja, o duplo etérico é mostrado num dedo quando ele é colocado dentro da câmera e é fotografado. Então isso já é ciência. Os outros não. Não temos como mostrar os outros corpos, mas o duplo etérico já temos. Então Jesus tem todos esses corpos como nós, recebe a corrente telúrica como nós, mas a diferença está na corrente celeste. Vamos chamar então de celestial e não de cósmica. Cósmica é imprópria, inadequada, porque o cosmos é apenas mais uma Terra multiplicada. Então seria, se fosse cósmico, viria de Urano, Netuno, Plutão, do Sol, da galáxia de Andrômeda,
Não é. Ele vem do céu. Ele vem do Ain Sof Aor. Então, olha só. Em Jesus, esse raio celeste vem do Ain Sof Aor, passa por Reshit, passa por Yahvé, que é o Aor criado. O Ain Sof Aor é o Aor incriado, pura luz. Yahvé é o Aor criado, é luz e sombra. Então esse raio vem de cima, e aí está a grande diferença. E ele tem consciência disso. Ele tem ampla consciência disso. Então a diferença é que nós, aqui temos simbolizado uma árvore que é Yahvé, e nessa árvore em cima está o Ain Sof Aor, e aqui Yahvé vai construindo os mundos dele. O Ain Sof Aor tem Reshit, Reshit está no meio deles, entre cada um deles está uma parte de Reshit, de modo que os três juntos, Reshit está nessa brecha, em cada brecha, entre cada um está Reshit. Então o Ain Sof Aor está junto com Reshit. E aí formam Yahvé, que é o Aor criado, a luz criada. Yahvé vai formando os planos, né, que aqui, por isso que eu digo que são 12, aí ó, tá vendo? Aí, quando chega aqui, Yahvé vai criar o Adam Kadmon, em Yesod, né, e vai criar os dragões aqui em Daat, a não Sefira, que depois ele vai aprisionar, porque eles vão se rebelar, e depois ele vai soltar. E aí, aqui vai acontecer o pecado original, que Jesus é livre desse ADN, dessa fita genética, e Maria também. E aí, Adam Kadmon cria o Malkut, o plano de Asiá. Então, isto aqui somos nós. Acontece que Jesus... mas vamos adiante. Então, visto de dentro para fora, então o nosso universo, que o Big Bang descreve, é essa roda aqui, cientificamente bem descrita no Big Bang. Pode não ser exatamente aquilo, mas é muito provável que seja. Nós estamos aqui, Jesus veio para aqui, como homem, portanto, ele está aqui como qualquer um de nós, mas nós não temos acesso a Yahvé, que é esse outro círculo cheio de... Foi meu irmão Sérgio Guedes que fez. A diferença, então, nós não temos acesso. Os raios telúricos estão aqui e entram pelos nossos pés, todo mundo e pelo de Jesus. Mas o raio celeste já começa que o que passa por Yahvé, ele vem de longe, ó. Olha a figura completa. A figura completa é essa. Ele vem dessa parte aqui, ó. Ele vem daqui, do Ain Sof Aor. Ele parte daqui, então o Reshit está nesses espaços, porque aqui é o infinito e manifesto, por isso vai além. Mas o meu irmão delimitou para mostrar que ele se manifesta como sabedoria, poder e bondade, que seria Reshit. Então aqui ele está limitado, porque é o infinito manifesto, e ele cria a luz criada, a Or, que se torna Yahvé, e Yahvé vai criando cada dimensão através da ajuda dos dragões, conforme o Gênesis 3, que depois se rebelam, inicialmente são necessários para deprimir a energia dele, que vem de Reshit, e tornar possível a criação, e para que aqui ele cria o Gan Eden, e no Gan Eden ele cria o Adam Kadmon, que é a sua imagem e semelhança. O Adam Kadmon produz, através de um ato de desobediência, produz o Adam Belial, que cai aqui, cria o mundo daqui, e o Belial se torna o protoplasta, que é trilhões, quatrilhões, né, inúmeras partes, que somos todos nós. Jesus é um entre nós aqui. Nesse ponto, aí, Jesus é como um de nós, faz sentido, mas no corpo. Mas já não é porque ele não tem a tendência à desordem, à desarmonia. Ele é todo equilíbrio, ordem, harmonia e perfeição. Então já não é fisicamente igual a nós,
Por quê? Porque nós aqui, no nosso universo, não conhecemos o nosso universo todo. Está dando um trabalho danado os astrofísicos para saberem o que é o céu, o universo, o macrocosmos, através dos telescópios cada vez mais poderosos, e os bioquímicos para conhecer a nanotecnologia, ou através da nanotecnologia, conhecer o microcosmos. Jesus tem completo conhecimento de todos os dois. Ele tanto conhece o nosso universo inteiro, perfeito, completo, total, que é esse aqui. Ele conhece tudo isso. Ele conhece Javé, porque ele é a encarnação de Javé, mas ele é mais. Ele é a encarnação do Ain Sofiaô, que está aqui delimitado para significar que seria ele. Cada pedacinho dele, sabedoria, poder e amor, seria um intervalo desses aqui, ou uma linha dessas. Então, já a diferença já está aí. Então, o raio celeste dele vem do infinito e manifesto, porque ele está ligado a ele diretamente, está vendo? Aqui está o infinito e manifesto, o Deus altíssimo e verdadeiro, que todas as nações conhecem, as características é que diferem, mas todas as nações conhecem Deus. O idiota que diz que nascemos ateus é um boçal. Então, quem foi o primeiro que disse a outro homem que Deus existia? Se então todo homem nasce ateu e é uma informação que ele recebe de outro homem, então, se ele não receber essa informação, por isso ele é ateu. Então vamos voltar para o princípio. Qual foi o primeiro homem que soube que havia Deus e transmitiu daí para frente? Veja que boçalidade, que falta de lógica. A inteligência dele é de uma barata. Evidentemente a noção de Deus vem porque o homem tem os arquétipos, e os arquétipos, o primeiro deles e o maior é Deus. Então não nascemos ateus, nascemos com os arquétipos, e esses arquétipos vão aflorar a nossa mente na medida que amadurecemos, e lá o maior deles é Deus. Então já está dentro de nós. Tá certo? Então Jesus tem acesso a tudo isso, minha gente. Aí está a diferença. O raio cósmico, portanto, o que vem de cima, nosso, só nos faz conhecer o nosso duplo etérico. Eu posso ver o duplo etérico de vocês, eu posso ver o meu, eu posso dizer como está o duplo etérico de vocês, quais as cores dele, a máquina Kirlian também, aí seria fácil comprovar se eu minto ou não, porque é formado pelos raios telúricos, mas os raios cósmicos, não, além de formar os corpos, eles vão dar o conhecimento através da glândula pineal. E é aí que está o que é simples de entender. Tudo isso aqui, né, o infinito manifesto, o Vreshit, Javé, tudo isso vem através de um raio. Esse raio entra na nossa cabeça, passa por todos os corpos e entra na nossa cabeça. Cada bola dessas é um corpo, cada esfera dessas é um corpo. São 12, que aqui embaixo falta um, que é o clipar. Então nós não temos consciência disso, Jesus tem. Então tudo reside agora na mente. Por que Jesus é Deus? Porque na mente de Jesus, esse raio que está aqui, ao entrar na pineal, aqui ele está entrando na nossa pineal, e na nossa pineal ele traz uma informação para o tronco encefálico. Agora vamos pular. Mas não sem antes dizer a vocês que o cérebro de Jesus é representado de uma maneira muito diferente da nossa. O corpo de Jesus é representado de uma maneira muito diferente do nosso. Por quê? Porque o cérebro de Jesus seria, isso é um desenho, isso aqui, ou seja, uma árvore plenamente integrada, e aí ela recebe o raio,
aqui vai estar a pineal e aqui a pituitária. Então o raio chega na pineal, da pineal passar para a pituitária. Vamos mostrar isso. E o sistema neuroglandular, todo ele vai ser influenciado por esse raio, que em nós traz uma informação de 100%, mas 80% fica no tronco encefálico, 15% no sistema límbico e 5% no sistema cortical. Em Jesus não há essa diferença. É essa unidade. O cérebro dele é uno. Não há, portanto, a diferença que eu vou mostrar a vocês agora. Então, o cérebro dele é isso. Não é isso. Então, essa diferença não existe. Na verdade, o cérebro dele, biologicamente, é da mesma forma que o nosso. Então, se tivéssemos o cérebro de Jesus e cortássemos ao meio, encontraríamos isso. Mas a integração de todas as partes, do tronco encefálico, do cerebelo, do sistema límbico e do sistema cortical, a integração faz com que o cérebro dele seja representado assim, tá vendo? Como uma unidade. Então, esse cérebro tripartite, ele é unificado. Já vai aí alguma grande diferença. Vamos chegar ao detalhe depois. E o corpo dele, então olha aqui, tá vendo? Ó? Essa unificação vai ser levada pela coluna vertebral para todo o corpo. E aí é simples. Olha, aqui nós temos as duas glândulas. A hipófise, vou botar o dedo. E a pineal, vou botar o dedo. Então, aquele raio celeste, ele vem para a hipófise. Eu estou com o dedo aqui em cima dela, ó. Parece um feijãozinho. Então, é simples. Nós também recebemos esse raio na nossa hipófise. E ela passa, através de uma ponte, ela passa para a pineal. Ou seja, há uma ponte aqui entre a hipófise e a pineal. Aqui é um feijãozinho, aliás, aqui é uma minhoquinha, aqui é um feijãozinho. Então, há uma ligação entre a hipófise e a pineal que nós chamamos, eu digo que é uma ponte, mas a palavra ponte é reservada para essa parte grossa aqui, chamada bulbo. Então, recebe-se o raio cósmico, o raio celeste de cima, chamado erroneamente cósmico, na pineal. Todo mundo, Jesus também. Só que nós não temos, ele não nos dá consciência, ele é preso, aprisionado aqui dentro. Ele é aprisionado. E aí nós só recebemos no cérebro cortical, só temos consciência de 5% daquela informação que vem naquele raio. 15% é sentimento, emoção. E 80% está lacrado aqui. Não é assim em Jesus. Como já mostrei então, o cérebro dele é representado, é assim igual ao nosso, mas as imagens que se formam não são essas, não são iguais ao nosso. Então, o sistema parietal dele não é isso aqui, isso é o nosso. Logo, não é um holograma o que se forma no cérebro dele, é a verdade. Então, ele tem acesso à realidade, ele vê o mundo como é uma doideira. E ao mesmo tempo, mas nós vimos uma figura de Moisés em que ele vê os 3 mundos, lembram? Já mostrei aquela figura muitas vezes para vocês. Aqui, então, né, a neuroquímica cerebral do cérebro nosso só mostra a realidade, não a verdade. E as máquinas dos cientistas, sejam os telescópios no macrocosmos, sejam os microscópios no microcosmo, vão mostrar cada vez mais a verdade, cada vez mais. Mas nunca vão chegar ao que Jesus via. Então Jesus vê a realidade, sim, vê. Mas Jesus vê a verdade. Por isso ele diz, eu sou o caminho, verdade e vida. Nós não temos acesso à verdade e nunca teremos. Só quando morrermos e formos para os outros corpos da árvore. Cada bola daquela é um corpo diferente, né? Aí, essa é a diferença, minha gente, é simples. Tudo acontece no cérebro. Então ele é Deus, porque o cérebro dele recebe o raio celeste, que vem do Ain Sof Aor,
que passa por Reshit, que passa por Javé, e que chega à glândula pineal dele, e aí produz, como em nós, o holograma, e ele vê o holograma, que é ficção, mas ele sabe que é ficção, mas traz também a verdade, que nós não conhecemos, e quando ele quer, ele manipula essa ficção, que é a Matrix, à vontade, porque ele tem poder, como Javé, de criar, de recriar. Então ele altera o código genético de qualquer pessoa, ele altera a natureza inteira, ele altera todos os nossos corpos em qualquer dimensão, porque a árvore é ele, que é Javé, como Cristo, mas ele vai além, ele vai acima da árvore. Então, como Cristo, ele é a árvore. Mas, como Reshit, ele é essas três linhas. E ele é a cópia, a manifestação do Ein Sof Yahu. Ele tem plena consciência disso e todos os poderes inerentes, embora aparentemente aqui ele seja apenas um ser humano normal. Mas toda a diferença está, jamais adoeceu, né? Não conhece a desordem, não conhece a desobediência, não conhece a desarmonia. Tudo nele é equilibrado, harmonioso e perfeito. Aí já vai a primeira diferença biológica. Segunda, agora é o cérebro. No cérebro dele, então vai acontecer a mesma diferença que o nosso. Aqui está o cérebro dividido em três: córtex cerebral, sistema límbico, sistema reticular. E a informação chega aqui, e daqui ela é distribuída para baixo, para o sistema nervoso periférico, e é distribuída aqui para cima, para as glândulas que nós apontamos. E vamos apontar de novo aqui. Então, tudo acontece no cérebro de Jesus, minha gente. Então, não é o homem Jesus é Deus, não é assim. De alguma maneira, os corpos dele não são iguais ao nosso, primeiro porque ele é perfeito. Então, nossos corpos, os 12 corpos, eles vão se tornando cada vez mais perfeitos, até, quer dizer, o físico é totalmente imperfeito, quer dizer, eu tenho várias doenças, sou cardiopata, operei a vesícula, tive 3 vezes síndrome de pânico. Jesus nunca conheceu as doenças, nenhuma doença, como os profetas de Israel também, olha. Não é só ele. Quando um homem se tornou profeta em Israel, ele ficou imune às doenças. Através de quê? Do Cristo. Então, tudo acontece aqui. Basta você entender que o raio celeste, chegando na pineal, que está aqui como um vermezinho, ele vem de cima, entra pelo cérebro cortical, passa pelo sistema límbico e aqui ele chega até a pineal, que está aqui, ó. Estou apontando para ela. Essa linha está dizendo glândula pineal. Acho que vocês podem ver, ó. Glândula pineal. Pois é, a pineal nossa recebe 100% de informações, mas 80% é aprisionado aqui, né? No bulbo, no tronco encefálico. 15% é mandado para aqui, 5% é mandado para aqui. No caso do cérebro de Jesus, isso não acontece. Então, a pineal está comandando tudo, e, portanto, as informações que tem no tronco cefálico são verdadeiras, mas ele não libera. Ele deixa que seja construído o holograma. No caso de Jesus, o holograma é construído, mas a verdade também é construída. Ele conhece os dois mundos. E aí a glândula pineal passa para a hipófise através de alguma coisa que eu chamo de ponte, mas ponte é uma parte, essa parte grossa aqui, né, do sistema reticular, mas vamos aceitar a minha denominação. Então, o raio cósmico chega na glândula pineal. Cadê? Pineal, chega aqui, ó. O raio cósmico chega aqui. Mas em Jesus ele não chega como nós. Aí está a diferença. O raio dele é divino mesmo. Ele traz o Ein Sof Yahu, ele traz Reshit,
ele traz Yahvé, o Aor criado, e Jesus tem consciência plena disso, total, e domínio completo, e poderes completos. Nós não temos. Nosso poder é pequenininho. Eu posso hipnotizar uma pessoa, né? Eu curei 2 pessoas de uma psicose que reside aqui no inconsciente. Eu consegui entrar no inconsciente para poder curar isso, mas foi só de raspão. Eu entrei numa camada superficial do inconsciente através da hipnose pelo subconsciente. Jesus tem absoluto domínio sobre o inconsciente, subconsciente e consciente, absoluto. Mas, além disso, o raio que vem de cima não está dividido, não encontra essas 2 glândulas separadas, não precisa dessa ponte para interligar as 2, não precisa mandar informações pelo sistema nervoso para o corpo todo, não precisa, né? Então, forma-se o holograma aqui, forma-se o holograma, a ficção, o mundo que é imaginário, é formado sim, mas acontece que a neuroquímica cerebral dele é diferente da nossa. Então, não acontece assim. Já mostrei que não acontece assim. Não acontece assim. Não acontece assim. Aqui nós temos uma pessoa acordada e uma pessoa dormindo. Aqui nós temos uma pessoa acordada. Bem, aí está a diferença. Isso em Jesus não é igual a nós. Basta admitir isto. Não é igual. Porque quando eu estou acordado, eu vejo a ilusão, que é o holograma que nós chamamos realidade, a Matrix. E quando eu estou dormindo, eu vejo outra ilusão, que é criada pelo sistema límbico. Ou seja, a realidade é feita da mesma matéria dos sonhos. Acho que é Shakespeare quem disse isso. Para nós, para Jesus, não. Ele distingue completamente a fantasia, que nós chamamos de realidade, né, da verdade. Ele tem acesso aos 2 mundos, não, aos 3 mundos. Ele tem acesso ao mundo que nós nem sonhamos. Então a mente dele não pode ser comparada com a nossa. Aqui está a nossa consciência, nesse círculo, depois o subconsciente, aqui chamado inconsciente pessoal, e aqui o inconsciente coletivo. É o máximo que Jung pôde chegar. Mas depois do inconsciente coletivo tem Yahvé, que está aqui, que nós não conhecemos, e depois tem Reshit, e depois tem o Ain Sof Aur. Nós não temos a menor ideia nem dos arquétipos, nem de Yahvé. Eu consigo uma certa comunicação com ele, né? Então, mas raspando, né, a quando ele quer. Jesus, a consciência dele, cortical aqui, tinha acesso a tudo isso, domínio completo, consciência plena e total, e passava isto para todo o seu sistema nervoso. Ou seja, o corpo dele estava plenamente informado e formado pelo raio celeste, mas não deixava de receber, como nós, os raios cósmicos, ou os raios telúricos. Então, nós somos isto. Já mostrei a figura a vocês. Ó. Aqui está o nosso duplo etérico, e aqui está, é um desenho sombreado, aqui está o nosso corpo físico. E os pontos em branco são os chakras. Bem, em Jesus também. Só que ele tinha pleno domínio sobre tudo isso, nós não temos. Eu, às vezes, já curei um pré-câncer, né? Às vezes, a cabeça está doendo, eu digo, eu quero que passe. E passa, mas eu tenho um problema de coluna, que é chamada cifose, que eu não consigo curar. Então, tem uma limitação. Apesar de eu ter feito todo o exercício que eu fiz para tentar me assemelhar a ele, então há uma grande diferença. Eu não cheguei àquela unidade cerebral, não poderia perder, mas já não está mais aqui o desenho. Onde é que está aquele desenho?
O gato está aqui. Eu não tenho essa unidade cerebral. Eu não tenho. Só Jesus tem. Alguns faquires indianos, alguns lamas tibetanos se aproximam. Os grandes mensageiros divinos que nós temos que respeitar, Zoroastro, Lao Tse, Gautama Buda, Mahatma Gandhi, se aproximaram disso. Papo chama de Crestos, porque ele reserva o nome Cristo apenas para Jesus. Por quê? Porque ele é o único que tem isso, a integração total. Nós podemos nos aproximar. Eu estou lutando para chegar a isso, mas é uma luta danada. E é claro que Gautama Buda chegou muito mais longe do que eu. É claro que Zoroastro chegou muito mais longe do que eu. É claro que Gandhi foi muito além de mim. Mas nenhum chegou a isso. E, fisicamente, a informação que vem de cima é mandada para os dois lobos cerebrais, né? Mas vem através do tronco encefálico, que nós já mostramos a vocês, que seria o sistema reticular. Está fácil aqui, que é o sistema reticular, que vai produzir dois estados de consciência diferentes, acordado um, dormindo o outro. Em Jesus não há essa diferença. Ele não dorme. Ele não dorme. Ele não precisa dormir, porque o inconsciente não dorme. Então, essa neuroquímica cerebral, que aqui é nossa, é feita através de uma ressonância magnética. Em Jesus é isto, mas não é só isto. Teríamos que fazer a ressonância magnética do cérebro de Jesus para saber o que, além disto, e além disto, a experiência do neurofisiologista Dr. Andrew Newberg, essa é uma figura comum, todo médico sabe disso aqui, neuroquímica cerebral. Em Jesus não é assim. Então, a diferença está aí. Pronto, gente, é simples demais. Então, ele tem total domínio sobre os nadis, que são os veios energéticos. Nós temos três fiações dentro do nosso corpo. O sistema nervoso, que eu já mostrei a vocês aqui, é uma fiação que vem do cérebro. Nós temos o sistema sanguíneo, que é outra fiação, que leva do coração para o pulmão, do corpo para o coração, do coração para o pulmão. E nós temos o sistema energético, que é o que está mostrado aqui. Bem, Jesus domina os três. Os faquires hindus e os lamas tibetanos, às vezes, dominam os três. Mas no corpo físico só. Mas Jesus vai além do corpo físico. Ele vai muito além. Então, por quê? Basta aceitar uma única coisa. Uma única coisa, minha gente. Simples assim. Basta aceitar uma única coisa. Que o cérebro de Jesus não tem a limitação que nós temos. Ele é o iluminado no sentido pleno. A luz que vem de cima vem do Ain Sofia hoje, já estou me repetindo, passa por Exite, passa por Javé e passa pelo Adão Belial protoplasta, do qual ele faz parte como nós, porque cada corpo nosso é um pingo do Adão protoplasta Belial. E o que é que nós temos? Qual é a nossa função? Viver nossas experiências, passar para o protoplasta Belial, e ele vai tentar, com essas informações, chegar ao Adão Kadmon, que seria o Adão que receberia essa informação de Javé. Olha só, de Javé. Quer dizer, o máximo que nós podemos chegar é em Javé. É o máximo. Então, o grande sonho do Adão protoplasta Belial, eu sou um protoplasta, você é um protoplasta, cada um ser humano é um protoplasta, portanto está aqui. Jesus também foi um protoplasta, estava aqui, mas nós não temos acesso a Javé. Eu tenho algum quando ele quer, só quando ele quer, através do tronco encefálico.
Acontece que o tronco encefálico de Jesus não tinha a limitação que o meu, o seu, o de Gandhi, o de Buda, ou de qualquer mensageiro divino tinha. Não tem essa limitação. Então ele recebe o raio de Javé, mas vai muito além. Agora Javé aqui está representado por essa figura, mas além de Javé, o raio dele vem de Reshit, e além de Reshit, o raio vem do infinito e manifesto, do Ain, Sof, Aor. Ele tem plena consciência disso e tem todos os poderes dessas potências divinas. Dizer que Jesus é um homem como qualquer um outro é uma infâmia do ponto de vista da fé e a maior tolice do ponto de vista da ciência. Só isso. Aí eu acho que apresentei a vocês Jesus de Nazaré, Yeshu Natsri, que alguns alunos meus estão dizendo que a pronúncia não é essa, a pronúncia é Yassalá. Mas não importa a pronúncia. Então, ele é único, Ekad, não é Javé. Javé se arroga em dizer na Bíblia, eu sou o único, não há outro Deus fora de mim. Não é verdade. Ele é único no nosso sistema. Ou seja, não tem como não mostrar. Então, aqui nós temos algumas coisas que aclararão, né? Então, veja, uma árvore, aqui está o Ain Sof Aor, portanto, Reshit, aqui está Javé, e aqui está o mundo criado, onde nós estamos, que não havia, só estava, Javé só criou até aqui. Quem criou esse fomos nós, o Adam Kadmon. Vamos para o próximo marcado aqui. O próximo marcado é, nós temos 3 potências, aqui ó, 3 potências que não chegam aqui. Essas 3 potências são Neshama, Ruá e Nefesh. Nós só temos Nefesh. Diz a Bíblia, e Deus, Javé, soprou nas suas narinas e Adão se tornou Nefesh Hayá, alma viva. Vou repetir, mas não é assim, eu errei. E Javé soprou nas suas narinas o Neshama, o hálito da vida, portanto, junto vem Ruá, e Adão se tornou Nefesh Hayá. Está aqui o mundo separado, tá vendo, gente? A separação é uma barreira intransponível. Nós não temos como chegar até Ruá, nós não temos como chegar até Neshama. Não temos, porque esses 3 mundos são inacessíveis para nós que estamos aqui, ó, em Asiá. Mostrei a barreira aqui, ó. Olha a barreira aqui, ó. Então nós não conseguimos, mas eu consigo às vezes chegar em Êxodo. Os grandes mensageiros divinos chegavam. Então, Jesus tem acesso às 2 coisas. A realidade, que está aqui, constituída de elementos primordiais, elementos básicos, elementos específicos, elementos astrais e elementos transicionais. Vou aproximar de você. Então, esse lado aqui é a realidade. Jesus tinha acesso à realidade, claro, como nós. Senão ele não veria o mundo como nós vemos. Mas ele tem acesso a isso aqui que nós não temos. Ó. Azilut, aqui em cima, Beriá, ou Briá, aqui. Depois nós temos aqui Yetzirá, e depois nós temos aqui Asiá. Não temos nem Asiá. Os astrofísicos não conhecem o universo inteiro, mas já sabem que são 100 bilhões de galáxias e que nosso cérebro tem 100 bilhões de neurônios, o que fez eles afirmarem que o universo é um grande cérebro. Não é coincidência que o universo tenha 100 bilhões de galáxias e nossa cabeça tenha 100 bilhões de neurônios. Eles chegaram a essa conclusão. Isso é ciência, viu? Então Jesus tinha acesso a 2 mundos, a realidade e a verdade. A realidade está aqui e a verdade está aqui. Nós só temos acesso à realidade, não temos a verdade. Os mensageiros divinos chegaram a alguma coisa aqui. E eu também cheguei a um pouquinho. A pele da laranja, não é a casca da laranja. Despreze,
Descasca uma laranja, quando você descasca e tira aquela casca grossa, fica uma pele. Ou então, ao quebrar um ovo, você tira aquela parte de cálcio, que é a parte mais dura, e fica aquela pelezinha do ovo. Pois bem, eu tenho acesso à pele do ovo dessas dimensões. Então, é algo extremamente pequeno. Digo isso sem nenhum orgulho, com toda humildade, porque é a verdade. Também dizer que não tenho seria mentira. Então, o que é que acontece? Aqui nós temos o que nós chamamos o relâmpago. Ou seja, aqui está como é que os raios celestes, penetrando na pineal, é uma maneira simplificada. A cruz significa que eles vêm do Ain Sof Yaor, mas quando penetram, quando se tornam cruz, já é apenas Javé. Mas entram na pineal e percorrem, na pineal não, entram em Keter, que é o primeiro mundo, né, de Azilut, percorrem todos os planos até chegar a Asiá. Mas Javé está aqui em Asiá de passagem. Ele domina, por desejo de domínio, viu? Ele é um grande egoísta, mas ele é dono daqui para cima. Na verdade, ele é daqui para cima. Aqueles 3 triângulos que nós mostramos a vocês, ou se não mostramos, mostraremos. Está aqui. Ó. Javé é esses 3 triângulos. Então, ele não é isso aqui. Isso aqui é uma parte, vamos dizer assim, é um apêndice dele. Mas ele aceitou. Faz parte do plano divino. Então, o que é mais que seria aqui interessante? Então, nós temos um eu espiritual, que é semelhante ao triângulo superno de Javé. Nós temos um eu superior, que é chamado eu, e nós temos a personalidade, que é chamado ego. E nós vivemos no mundo do ego. Eu já não vivo no mundo do ego. Pedi a Deus que me tirasse o poder de ser egoísta, de fazer a minha vontade, abrir mão livremente, num ato de querer, pedir a Deus, tire a minha liberdade, tire o meu poder de ser livre. Eu não quero escolher entre o bem e o mal. Não quero, eu abro mão disso, coloco aos teus pés, nas tuas mãos, através de Maria, por Jesus. Me coloquei nas mãos de Maria, agora falando religiosamente, né? E através das mãos dela, ela me levou até Jesus e Jesus me recebeu. Então, eu não tenho mais o ego. O meu ego foi dissolvido, foi diluído. Quando eu tenho, às vezes, uma pequena crise de irritação, imediatamente o sinal vermelho se acende dentro de mim. Então, eu vivo no eu. A minha vida, quem me conhecer vai ter isso comprovadamente. Principalmente a minha esposa, que é a minha companheira do dia a dia. Ela sabe, ela vive isso comigo o dia todo. Então, meus amigos, eu não digo isso com orgulho. Eu digo isso com muita humildade, porque não é por mérito. Eu pedi a Deus, através de Nossa Senhora, me coloquei nas mãos dela e disse, minha mãe, me coloque em suas mãos e me oferece ao teu filho, que eu seja apenas o instrumento da vontade dele. Eu abro mão da minha vontade. Eu não tenho vontade. A minha vontade é só Jesus. Eu não tenho liberdade. Eu não tenho mais a condição de escolher entre o certo e o errado. É o que ele escolhe. Em cada situação, a pergunta que vem à minha mente é, o que Jesus faria se fosse eu? Pronto. A resposta é o que eu vou fazer. É difícil, viu? Não é fácil, não. Abrir mão do ego para ser apenas o eu. Mas nós temos os 3. Só que prevalece o ego. O nosso eu tem pouquíssimo controle da situação. E acima ainda há o eu espiritual. Não cheguei a esse. Estou lutando para chegar lá. Então veja como o Wang aqui, né, foi muito útil para nós. Ó, o livro é o Tarô Cabalístico do Robert Wang. Muito, muito, muito útil. Agora a última figura que eu vou mostrar para vocês. A última. Prometo a vocês que é a última. Então, é outra maneira de mostrar aquilo ali. Nós estamos aqui, ó, nesse pontinho. O nosso universo de 80 bilhões de anos-luz de diâmetro é isso aqui.
Jesus veio para aqui. Mas de onde ele saiu? Daqui. E nós de onde saímos? Daqui, de Javé. Aqui, ó, esse círculo em torno do pontinho é Javé. Em torno de Javé tem Reshit, que é o criador de Javé. E em torno de Reshit tem o Ain Sof Yaor. Essa é a verdade, absolutamente, em todos os sistemas, queiram ou não. Então, Jesus, saindo daqui, ele veio para aqui. O Criador se tornou criatura. Ou como diz Santo Agostinho, aquele que era, portanto aqui, o Ain Sof Yaor, se tornou aquele que não era, porque ele se tornou homem, mas ele não era, vamos dizer assim, puramente humano, sem deixar de ser o que era. Vou repetir a frase toda, é de Santo Agostinho, bispo de Hipona. Aquele que era, se tornou aquilo que não era, aquilo, sem deixar de ser o que era. Ou seja, ele nunca deixou de ser Deus. Então, através de quê? Do raio. Minha gente, é muito simples. Eu não entendo como é que uma pessoa pode dizer assim, eu não compreendo como você, mas não aceita que Jesus já deu. É muito simples, veja, o raio vem daqui. Passa do Ain Sof Yaor, passa por Reshit. Jesus veio daqui, ele é Reshit, né? Infinito manifesto, cria Javé, com o nome de Yaor, depois torna Javé. Javé cria o Adam Kadmon, e aqui nessa bolinha, o Adam Kadmon cai, aí é o mito que nós vamos explorar em um vídeo à parte, uma série à parte, que o Adam Belial protoplasta, que somos nós. Nosso esforço é voltar a ser o Adam Kadmon. Mas Jesus, o esforço dele não é voltar a ser o Adam Kadmon. O Adam Kadmon, ele é brincadeira, né? Ele é tudo isso, que equivale a isso aqui. Estamos mostrando metáforas, figuras. Então dizer Jesus é um homem qualquer um outro, como no Evangelho Gnóstico que a maçonaria professa, naquela conferência em Cosenza da Itália, o irmão Sardone disse, Jesus é um homem como outro. Os meus irmãos maçons ou gnósticos dizem, Jesus é um grande iniciado, Jesus é um mensageiro divino privilegiado, ele é o ômega do ômega. Não, não é só isso. Ele não é só isso, ele é homem, Cristo e Deus. Pronto. Epio non dico. Esse livro é de Shimon HaLevi. Acabei de dizer. Então, pronto. Não tem mais o que dizer. Agora, se vocês quiserem chegar a isso, aí vocês vão ter que tentar, como eu tentei. E Deus é quem vai saber o que Ele permite. Se vocês vão conseguir chegar até onde vão, aí chama-se qualificação. Qualifiquem-se para ter acesso ao máximo que vocês puderem. Não digo com orgulho, digo com humildade, digo envergonhado, porque eu deveria ser o Adam Kadmon, na verdade ainda sou o Belial protoplasta, às vezes consigo atingir o Kadmon, às vezes, por pura graça de Deus. Então, aí está para vocês, apresentei a vocês Jesus de Nazaré. Então, Jesus, aqui está meu telespectador, meu visualizador. Meu visualizador, aqui está Jesus. Pronto, está feita a apresentação. Então, ele vai dizer, paz seja contigo, Shalom Alek, e você vai dizer, e contigo também, mas ele é a paz. Até o próximo, obrigado, visualizem, dê seu like, tá? O pessoal está esquecido da mãozinha. É importante para o canal a mãozinha, tá? Muito importante, então dê seu like. E até o próximo vídeo. Esse encerra a série.